Fala aí, galera do REC! Seja bem-vindo à segunda temporada do The REC Podcast. Yes, é o nosso, né? This is our opener. Já estamos abrindo, vocês viram o episódio da semana passada que introduzimos o episódio, explicamos mais sobre como vai ser essa temporada maravilhosa. E, gente, estamos muito ansiosos para o que está por vir. Deus é muito bom e tem prometido muita coisa. E vocês estão vendo que estamos no nosso cenário antigo. Vocês vão ver por quê, porque esse episódio, na verdade, foi pré-gravado, igual vocês sabem que todos são, mas foi para uma razão muito especial, e é porque hoje temos uma convidada muito especial, vindo direto lá do Brasil. Direto do Brasil. E estamos com a pastora Helena Tanuri. Tem outras pessoas te vendo aí também. Ai, meu Deus. Que alegria estar com vocês, gente. Obrigada. Coisa boa. Bom demais da conta, como a gente que é mineiro fala. Oh, yeah, bom demais. A gente está muito felizes que você pôde vir gravar com a gente. A gente está conversando desde o quê? Fevereiro? Outubro, né? Outubro. Ah, é mesmo, que eu tava no retiro e você foi... Tá certo. Sim. Então você foi para um retiro e eu tava aqui. Eu falei, eu vou aproveitar quando vocês estavam aqui. Eu falei, vamos já entrar em contato com eles. E foi muito tempo, mas finalmente estamos aqui e tá sendo muito bom. Nossa, eu tô já muito ansioso. E eu tô muito feliz porque você literalmente me... como é que fala? Like, raised me. Você fez parte da minha infância e nem sabia. Exatamente. Muito bom. É bom saber disso, gente. Não, é sério. Sem falar muito mais... Tipo assim, muitas vezes no episódio a gente fala do Diante do Trono Crianças. Toda vez que vem alguém, eu canto as músicas direto aqui. Aí eu falo assim, nossa, você me viu que eu nem sabia. E ela só canta Diante do Trono Crianças. O Nick já acha até chato. Whatever. Mas vamos já lá entrar. Apresente-se pra todo mundo que não te conhece ainda. Quem é você? Bom, eu sou Helena Tanuri. Sou casada com o João Lúcio Tanuri. Ele tá aqui com a gente, né, gente? O Tanuri é por causa dele, né? Depois é o meu nome de casada. Eu sou mãe de 4 filhos. A Clara, Miguel, Arthur e Sofia. O Miguel e o Arthur já são casados com a Thaís e a Ruth, respectivamente. E a Thaís está grávida do meu primeiro netinho. Ai, que lindo. O Tito, que chega em junho, se Deus quiser. Uau, glória a Deus. Sou ministra do Evangelho, né? Pela graça e bondade de Deus. Amém. Fiz parte da banda Diante do Trono durante 13 anos, eu junto com o João, inclusive participando do projeto Crianças Diante do Trono, escrevendo as histórias e também dando vida e voz aos personagens Bia e Ed. Né? Eu e o João somos a voz da Bia e do Ed. E hoje o Senhor está nos convocando para o ensino, para a palavra, para compartilhar aquilo que Ele tem feito. Vamos caminhando aí, ensinando e compartilhando com as pessoas sobre vida em família, intercessão, caráter cristão, e Deus vai dando graça e nos conduzindo em tudo. Amém. É uma honra, um grande privilégio, mais uma vez, ter você aqui. E vamos começar no seu testemunho. Como é que você conheceu Cristo pela primeira vez? Você era jovem ainda? Como é que foi isso? Sim, eu sou filha do seu GG e da dona Helena. Herdei o nome da minha mãe. E os meus pais, quando eles eram solteiros ainda, namorados, eles conheceram um pastor norte-americano. Então, o pastor John saiu daqui, da Filadélfia, né, e eles foram para o Brasil como uma família missionária. E os meus pais tinham contato com essa família, porque o irmão do meu pai namorava com a filha do pastor John, né? E aí o pastor John foi o responsável por orar pela nossa casa, pela nossa família e apresentar o evangelho aos meus pais. Só que os meus pais naquela época, eles estavam dentro de um contexto cristão católico romano, então eles pensavam, não, a gente já tem uma experiência com Jesus. Como muitas pessoas hoje também dentro do evangelho pensam, né? Frequentar uma igreja ou participar de uma religião não significa que nós conheçamos de fato o Senhor Jesus. Não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento. Né? E os meus pais, como eles eram muito engajados na igreja, então eles pensavam, não, o que você está querendo nos apresentar Jesus? Nós já temos Jesus. Né? E assim, eles, num primeiro momento, aceitaram aquela palavra, mas continuaram levando a mesma vida que eles levavam. Quando eu tinha 11 anos de idade, o casamento dos meus pais estava em crise. O divórcio já era
a única saída diante Uau. dos olhos deles. E aí o pastor John e a dona Joy, aquele mesmo casal que havia apresentado Jesus aos meus pais 18 anos antes e que durante todo esse tempo continuou orando por eles, testemunhando para eles, foi na nossa casa fazer uma visita. E ali na nossa sala, meus pais entregaram a vida a Jesus. Glória a Deus. Uau. Eu tinha 11 anos de idade e eu me lembro de acordar com a minha mãe chorando muito, muito mesmo. E a dona Joy, esposa do pastor John, ela me consolou, sorriu para mim, dizendo assim, ela está chorando, mas está tudo bem, é porque Jesus está entrando no coração dela. Uau. E a partir dali nós começamos a frequentar a igreja, eu e meus irmãos levados pelos meus pais. Aos 14 anos de idade, então, num acampamento de carnaval, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. 14 anos. 14 anos. Uau. Eu entendi que eu precisava dele, que eu não podia me purificar a mim mesma, eu precisava de Jesus, eu não tinha salvação nas minhas próprias tentativas e perspectivas, eu precisava de alguém que me salvasse, né? Do meu estado de queda, de distanciamento de Deus. E ali eu entendi isso, eu entreguei minha vida genuinamente a Jesus, mas a gente guarda aquelas áreas de restrição, né? Eu costumo dizer assim, fazendo uma ilustração, que eu deixei Jesus entrar no carro da minha vida, mas eu coloquei ele no banco do carona. Eu continuei com a direção nas mãos, né? E aí, quando meu carro bateu de frente em alguma coisa, Aí que caiu a Aí que ficha, né? caiu mesmo. aí eu pedi, pelo amor de Deus, Senhor, toma a direção. O Senhor é que sabe, o Senhor é que manda, o Senhor é que conhece o caminho. E essa transformação radical, mais profunda, aconteceu, eu já era adulta, já era casada, já era mãe de 2 filhos, né? Eu estava grávida do meu 3º filho, já fazia parte do Diante do Trono, gravando o 2º CD, o Exaltado, e ali Deus fez uma obra de cura. Sabe aquele quartinho escuro da nossa vida? Yeah. Que a gente guarda segredos ali, dores, e a gente não deixa ninguém entrar? Yeah. Pois esse quarto estava trancado. E por isso eu não conseguia ficar plenamente na presença de Deus, né? Eu continuava com o volante nas mãos. Aí Deus acendeu o quarto escuro da minha alma e falou, vamos limpar? Vamos fazer uma faxina aqui, né? E aí eu comecei a experimentar cura na minha alma, nas minhas memórias, né? Naquilo que me doía, aquilo que eu estava guardando, varrendo para debaixo do tapete, pensando que não falar sobre o assunto já ia resolver o caso. Entendi. Né? E aí Deus entrou, transformou, e desde então eu vivo para Ele, totalmente para Ele, e que o volante permaneça Nas mãos dele. Amém, Olha, amém. que testemunho maravilhoso. Eu acho tão interessante porque não foi algo tão, tipo assim, de uma vez só. Sim. Foi um processo. Eu acho que muitas das vezes a gente acha que Deus vai me encontrar e vai ser agora e pra sempre. Não. É um processo, porque também Deus trabalha no tempo dele. E se ele dá tudo pra gente em uma hora só, e com 14 anos também. Sim. Seria muita coisa. A gente não teria aprendido tanta coisa. Deus não poderia ter feito tantas coisas nas nossas vidas que, como é que fala? Ia levar a gente pro lugar que estamos hoje, com ele. Sim, exatamente. E a obra não termina, né? A obra só termina naquele grande dia quando nós veremos ele como ele é. E aí seremos, então, finalmente como ele é, plenamente como ele é, né? Exatamente. Nós estamos no processo, claro que aquelas feridas mais profundas, aquela casca grossa, aquelas coisas que tinham na nossa alma, elas foram removidas pelo poder de Jesus, mas estamos todo o tempo aprendendo e sendo aperfeiçoados, esticados, aperfeiçoados, né? A fim de que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Então, Deus é um Deus de processos, basta a gente olhar para a natureza, né? A natureza mostra para a gente claramente que se você plantar a semente num dia, no outro dia não tem uma árvore frutífera lá. Ela vai ter muitas estações, muitas viradas de estação para que ela receba todo o seu potencial, a sua força, cresça, se desenvolva e na estação apropriada dê o seu fruto. Depois ela pode passar por podas. Aqui nos Estados Unidos vocês veem claramente essas estações, né? Às vezes você olha para a árvore e pensa, morreu, acabou, não tem mais jeito. Do nada. Né? Do nada explode em flor. Fica rosinha, a coisa mais linda. Coisa mais linda. Não é diferente na nossa vida, né? Deus é um Deus muito coerente. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê muito do caráter de Deus, de como ele trabalha, né? E assim é na nossa vida. São processos e no seu amor,
Deus também respeita os processos, porque às vezes se Deus fosse tratar tudo de uma vez na gente, nós não daríamos conta. Né? Oh, yeah. Então ele vai, trata um pouquinho, fortalece um pouquinho, aí vem com uma nova área da nossa vida que precisa, né? E assim vai. Uau, é isso mesmo. E eu acho muito interessante também, porque aqui na América, eu não sei quem falou isso pra mim, mas alguém chamou minha atenção. Aqui a gente é muito de, tipo, igreja americana fala muito das etapas, The seasons, os americanos. season, The season, a gente we're fala. on a new season. É, então, a gente, é muito comum a gente falar, Deus está levando a gente pra uma etapa nova, por um tempo novo, que eu acho que a palavra mais específica aqui, e quando você fala etapa, season, né, em inglês, a gente realmente vê, uau, as estações totalmente diferentes. Deus é tão perfeito, ele sabe exatamente o que fazer naquelas horas certas. Exatamente. E cada estação, por mais difícil, por mais que elas tenham dificuldades, elas também têm a sua beleza. Então a gente tem que enxergar não só dificuldades no processo, mas também perceber a mão amorosa de Deus nos fortalecendo, mesmo nas horas mais difíceis, né? Yeah, Uau, absolutely. nossa, eu tô aqui. Eu sei que tem muitos jovens já sendo impactados já Amém. por isso já. E agora já conhecemos já isso. E como é que agora vamos entrar no ministério, na área ministerial? Como é que isso começou agora? Agora a gente vê, né, que Deus estava trabalhando com você. Agora, né, quando o ministério chega, agora é tudo nas mãos de Deus mesmo, né? É Ele que tem que comandar aquele volante agora, igual você falou. Então, como é que o ministerial, a área do seu ministério começou? Bom, eu sempre fui atraída pelas artes. Sempre foi algo que me chamou a atenção, que preencheu meu coração, né? Então, quando eu entrei para a igreja, logo ali nos primeiros meses, eu já estava envolvida com coral, teatro. A minha igreja, a minha primeira igreja, de onde eu fiz parte, a igreja Peniel, era uma igreja com muita vivacidade artística. Mesmo sendo isso há muitos anos atrás, eles já eram assim, um passo à frente, né? Então, tinha, por exemplo, uma vez por ano tinha na igreja uma exposição de artes. Era uma coisa muito bacana. Pintura, escultura, mostra, o coral cantava. Na época tinha uma coisa que a geração de vocês não conhece, que se chama jogral, que Jogral? era jogral. Jogral? Era música junto com recitar textos juntos, todo mundo junto. Olha só. Oh! Era bem legal, para nossa época. Quem Não, sabe? Eu tô falando, mas parece uma coisa que eu gostaria de fazer, viu? Talvez na nossa época ainda dava, né? Era muito impactante, assim, né, e tal. Porque eram muitos jovens falando os textos, e eles se movimentavam de um jeito especial e falavam os textos juntinhos e tal, era muito legal. Então, por causa disso, logo ali no princípio da minha caminhada com o Senhor, eu me envolvi com coral, entrei para o teatro, né, e essa sempre foi a minha área de primeiro interesse. Mas quando eu entrei no ensino médio, né, na high school, no finalzinho ali do ano, eles fazem o teste vocacional para saber qual é a sua área, né, vocacional, para apontar para o seu ensino superior, sua faculdade e tal. E eu tinha certeza que o top 1 ia ser artes, porque eu sempre me interessei por essa área. Só que o top 1 foi oratória. Uau! E eu falei assim, oratória? Eu falei, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Ela falou assim, Helena, o orador é aquele que tem facilidade para falar. A oratória, ela é uma ferramenta e as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. Uau! E eu pensava assim, o que eu vou fazer com isso? Quero ser atriz, quero cantar, né? E Deus... Peguei aquilo e ignorei. E continuei, né, vivendo a minha vida e tal. E quando eu já, ali naquele teste vocacional, eu já estava envolvida com a música na igreja, com teatro, com coral. Então, eu simplesmente ignorei aquele teste vocacional. Só que, mais tarde, anos mais tarde, quando eu já estava na minha igreja atual e já estava cantando também, envolvida com as artes também naquela igreja, eu comecei a experimentar muita frustração. Oh! Porque eu comecei a me deparar com as minhas limitações enquanto cantora, né?
eu percebia claramente que tinha gente muito melhor do que eu. Aí, às vezes, ganhava um solo e não conseguia fazer aquele solo com a beleza que precisava, né? Com a facilidade. Não me era uma área de fluidez, era uma área que, às vezes, impunha muita dificuldade e muita frustração, né? E, paralelamente a isso, quando eu começava a falar, as pessoas se sentavam ao meu redor e queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Eu lembro que, no próprio grupo musical, as pessoas queriam me ouvir. Uau. Até que, num congresso de louvor, que o grupo que eu fiz parte, Diante do Trono, fazia todo ano, a líder do grupo falou comigo assim: Helena, eu estava contando uma experiência no estúdio, a gente estava gravando um CD e teve um intervalo entre as músicas, e eu comecei a contar uma experiência que eu estava vivendo pela leitura de um livro. Eu estava lendo um livro que se chama Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray, um autor do final do século XIX. Mas aquele livro tinha uma mensagem tão atual sobre a simplicidade de Jesus, sobre a nossa vaidade atrapalhando os planos de Deus na nossa vida, e aquele livro estava me impactando muito. E eu comecei, ali no intervalo, a compartilhar. Quando eu acabei de compartilhar minha experiência, a líder do grupo falou comigo assim: Helena, eu queria que você compartilhasse essa palavra no próximo congresso de louvor do Diante do Trono. E isso foi em 2003. 2003. Uau. E aí, no congresso de 2003, ela falou isso comigo no final de 2002, e a gente estava, eu acho que no início, na verdade, de 2003, já era janeiro ou fevereiro de 2003, e o congresso seria dali 2 meses, em abril, na Semana Santa. Ah, ok. Então, foi a primeira vez que eu peguei a palavra, ela falou assim: eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa experiência que você está vivendo, sobre esse livro que você está lendo, e o que isso está causando em você. E aí eu fui e preparei uma palavra e falei, era um sábado de manhã do congresso, e a partir dali não parou mais. Glória a Deus. Os convites começaram a chegar, querendo ouvir o que eu tinha a dizer. Eu comecei a viajar com a turma da intercessão, que preparava as gravações do Diante do Trono. Diante do Trono, e ali a líder do grupo de intercessão pedia também para eu dar meu testemunho de cura, de libertação, quando eu já estava na igreja, quando eu já pensava que eu tinha um relacionamento com Deus. E aí eu comecei a compartilhar esse testemunho, e aí as coisas foram acontecendo de uma maneira muito espontânea, né? Eu não procurei por isso, eu não almejei isso. Foi o Senhor, Foi literalmente. o Senhor, literalmente. Então, foi nesse lugar, apesar da gente também atravessar adversidades, dias ruins, é um lugar de muita realização, porque você vê que Deus está fazendo, né? Apesar de nós sermos limitados, apesar da gente se cansar, apesar de, às vezes, passar pela cabeça desistir, né? O Senhor não desiste nunca, e Ele continua levando a termo aquilo que Ele quer fazer, né? E nosso maior privilégio é ser participante disso, porque, na verdade, é tudo sobre Ele. O ministério não é o lugar de ser notado, nem de ser famoso, nem de fazer o seu nome. O ministério é lugar de serviço. O ministério é o lugar de servir a Deus servindo ao próximo. Não é o lugar de cultivar vaidades. Talvez por isso o Senhor tenha me tirado das artes. Por causa das minhas dores, eu queria compensar as minhas dores no púlpito. Eu queria que as pessoas me aprovassem, me aplaudissem. Eram os motivos errados. Eram motivos errados, né? Eu tava querendo me curar pela aprovação das pessoas. Isso nunca é eficaz. Oh, yeah. Nunca não. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. E aí Deus foi me mostrando isso. Não foi fácil, porque eu queria muito, né? Mas Deus foi me desvinculando disso e me fazendo acreditar que Ele tinha o melhor para mim. Né? E aí ajustar as minhas motivações, a minha visão, e entender que ministério é sobre serviço, não é sobre ser visto. Nossa. Eu gostei dessa. E graças a Deus, esse é um lugar também de muita liberdade, porque a gente sabe que é tudo sobre o Senhor, e nós somos privilegiados de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo na Terra. Oh, yeah. Com certeza. Isso é muito lindo. Eu também eu já senti isso, eu sei que muitos jovens sentem isso, aquela coisa de, ok, eu sei que é pra Deus, mas aquele sentimento de quando as pessoas estão aprovando a gente,
acaba impactando. E se não for olhado direito, se não for tratado, aí vai cair para as coisas muito ruins. E Deus não gosta de pessoas arrogantes, que não são humildes. E isso acaba levando a pessoa para ser orgulhoso. Sim, Exatamente. sim. É algo muito perigoso. A vaidade é uma questão que nós todos, seres humanos, lidamos com ela em qualquer idade. Seja você jovem, velho, a gente sempre vai ser tentado, né? Principalmente num mundo que estimula a gente a ser famoso, notável, a fazer o nosso nome, entendeu? Só tem valor quem aparece, né? Isso é um engano. Isso é um engano. E isso normalmente leva à frustração extrema. Se não fosse assim, gente, não teria atores de Hollywood milionários e super conhecidos em desespero, em falência, em drogas. Muitos né? suicidam também. Entendeu? Então, assim, sucesso e dinheiro não é meta de felicidade. Exatamente. Né? Então, assim, então é uma coisa que a gente tem que vencer todos os dias, tá? Não é uma coisa que eu posso falar assim, já venci. Não. A gente está vencendo todo dia. Todo dia. Né? Vivendo cada dia, vencendo cada dia, afastando também a falsa modéstia, né? Porque tem muita gente que fala assim, é para a glória de Deus. Não é só nada. daqui para fora. Por Entendeu? dentro não Deus é nada. conhece o coração. Deus conhece o coração. Deus conhece Então o é coração. sobre ter esse coração limpo diante dele. É sobre isso, né? E aí o resto vem como consequência disso. Manter a motivação correta diante de Deus, porque dele a gente não pode esconder. Dele a gente não pode fugir, né? É muito fácil a gente ser um fake espiritual. Você mostra um verniz de que é tão santo, tão espiritual. A gente não engana Deus. E o diabo sabe também. Oh, yeah. Então, Tá assim, brincando de ser exatamente. crente. Exatamente. E minha mãe sempre fala, eu vou ter que falar, o diabo não tá brincando de ser diabo. Então a gente não pode brincar de ser crente também, não. Exatamente. Não brinca de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Exatamente. E isso também entra no nosso tópico de hoje, que é identidade e autoestima. E vamos começar bem entrando mesmo, a gente já estava bem no contexto também. Sim. Na sua opinião, você acha que os jovens de hoje estão com falta de identidade ou talvez estão procurando identidade nos lugares errados? Eles estão com uma crise de identidade, sim. Né? Haja visto que as pessoas estão buscando a sua identidade em tantas facetas, né? Eu preciso de descobrir na minha sexualidade a minha identidade. Eu preciso de descobrir na minha carreira a minha identidade. Eu preciso descobrir na minha imagem a minha identidade. E gente, nada disso, né? A gente foi criado por Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós vivermos. E a gente encontra e cura a nossa identidade na reconciliação com Deus. Por isso que é mais do que religião, né? Quando somos reconciliados com Deus, porque é o seguinte, nós nascemos, nós não nascemos filhos de Deus, que a Bíblia diz é que nós fomos criados por Deus. Mas em Jesus veio, pagou o escrito de dívida que era contra nós. Nós estávamos condenados porque herdamos o pecado. Né? Herdamos pelo DNA do primeiro homem e da primeira mulher. Então, quando o salmista fala assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ele não estava falando da conexão sexual. Ele estava falando do pecado original. De Adão e Eva. De Adão e Eva. Nós nascemos em pecado. Né? Inclusive porque o sexo foi feito por Deus. Sim. Ele é sublime, né? Ele foi aí distorcido pelo inferno e pela queda do homem, mas o projeto de Deus para a sexualidade é muito saudável, muito bonito, sublime mesmo. Então não é sobre isso que o salmista está falando. Então nós já nascemos assim, nesse estado de queda. Por isso nós não podemos salvar a nós mesmos. Então Jesus veio pagar a dívida que era nossa, para que através desse sacrifício, morte e ressurreição, nós pudéssemos voltar para o plano original, voltarmos a viver em comunhão com Deus como o homem vivia antes da queda. Só que a gente não vive nessa comunhão. A gente vai para a igreja, vive a religião, mas não vive essa comunhão. Um relacionamento. Um relacionamento, a gente não fala com Deus
como se ele fosse uma pessoa real. Às vezes a gente confunde um pouco Deus com Papai Noel, uma figura fictícia, etérea, entendeu? Deus é o criador de todas as coisas. Yeah. Tem um pôr do sol maravilhoso lá fora. Quem que fez? Foi Deus Tanto que é que eu tirei foto do pôr Ela do sol. também tirou. A gente chegando aqui agora, falou, peraí, deixa eu tirar uma foto aqui. Mentira, tava lindo. A natureza mostra o caráter de Deus. Por isso que lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que nós somos imperdoáveis. Porque Deus manifesta quem ele é através de tudo que ele criou. Então você vê, as ondas têm limite. Não precisa de olhar para a natureza, olha para o seu próprio corpo. Se entra um bago de arroz aqui na traqueia, que é o lugar errado, imediatamente o seu corpo reage para expulsar aquilo dali, para não ir para o pulmão. É um mecanismo fantástico. Eu estou falando aqui agora, o meu cérebro está comandando tudo. Isso não é obra do acaso. Isso é feito do Criador. Exatamente. Tem um criador. Não, é Tem um criador. impossível não ter alguém criado, porque é muito detalhe. Não É veio do muito nada. detalhe. É muito detalhe. E quebra até as leis da ciência. Exatamente. A própria ciência tem que se curvar. Sim. Quando um estudioso, um cientista, ele realmente é sério no estudo da obra de Deus, da natureza, das manifestações do nosso próprio corpo humano, ele fica perplexo diante das coincidências. Né? Não tem jeito disso ser fruto do acaso. Então, Deus é uma pessoa real e ele quer que a gente se relacione com ele de uma maneira real. Oh, yeah. Para se relacionar, a gente tem que falar e ouvir. Falar através da oração, ouvir através da escritura sagrada. A Bíblia é um livro ultrapassado, não é. E quanto mais você lê a Bíblia, mais fascinado você fica com ela. Sim. Olha. Como um livro escrito em 1500 anos, por 40 autores diferentes, E é tudo relacionado à mesma fala coisa. tudo do mesmo tema. É. Um encaixa no outro. O antigo profetiza, o novo cumpre. Né? E ainda gera expectativa do que está por vir. Exatamente. É fascinante. Você já viu aquela mapa do arco-íris da Bíblia? Não. Sim. É tipo... Sim. Você já viu, né? Sim. Eu também já falei muitas vezes nos podcasts, mas é muito interessante. Muito Você tá falando interessante. disso que você tá falando agora, que é tudo Conectado. É tudo conectado. E quando você começa a estudar de uma maneira sistemática e séria, você fica deslumbrado. Aquilo aquece o seu coração, muda a sua perspectiva de mundo, de vida, de tudo. Né? E aí, uma vez reconciliados com Deus, a nossa identidade é ajustada de acordo com Ele. Hoje, o que está acontecendo? Por que está tendo uma crise de identidade? Porque você tem um tanto de modelos falidos. Entendeu? Exatamente. Você tem uma música brasileira que diz assim: meus heróis morreram de overdose. É uma frase da música. Uau. Meus heróis morreram de overdose. Puxa vida, Oh que my triste. gosh. Isso é triste, yeah. Isso mostra, não é um problema novo, é um problema antigo. Os referenciais humanos, eles sempre vão falhar. Yeah. Né? Então não dá para você se modelar no referencial humano, por melhor que ele seja. Né? Sempre tem uma falha. Sempre tem uma falha. Agora, o Senhor é perfeito. E quando a gente contempla Deus, a nossa identidade de filhos, você pensa assim, meu Deus, como eu fui criado de uma maneira assombrosa, como eu tenho um propósito. Apesar de eu ser tão pequeno diante do cosmos, Deus se importa comigo. Deus tem um projeto, eu faço parte de um grande plano de Deus. Eu sou uma pecinha pequena, mas importante naquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. Então, quando você tem esse vislumbre de quem Deus é, isso ajusta a sua identidade. Isso cura quem você é. Mas a tentação de se comparar sempre vai acontecer. Eu acho que esse é o grande desafio dessa geração. Oh, yeah. Porque hoje vocês estão expostos à tecnologia de um jeito que a minha geração não foi. Então, por exemplo, eu conheci ali a minha turminha, o meu bairro, a minha igreja. Era um grupo muito pequeno, com os quais eu conseguia conviver, absorver, processar as notícias, as informações, né? E vencer os fantasmas. Hoje, você tem um mundo inteiro na palma da sua mão. Oh, yeah. Você é bombardeado por uma série de informações, uma série de modelos,
Aham, Uma erradas série também. de pressões, exigências, e você começa a se comparar com os outros. Às vezes você estava ali vivendo a sua vida comum, que é linda, é preciosa, mas de repente você vê lá seu amigo, está numa viagem incrível, esquiando, não sei aonde, você, ai, minha vida é tão medíocre. Entendeu? Não é nada. Sua vida é maravilhosa. Você está respirando, você está vivendo, você tem uma família. Isso é lindo. É igual você tinha falado um pouco na nossa igreja lá uns dias atrás. Você falou que você estava no aeroporto em Eu JFK. fiquei pensando nisso essa semana. E você falou, poxa, você tava vendo uns carros lá e, poxa, imagina se eu tinha mais dinheiro. Isso já era se comparando. Já era se comparando. É, eu fiquei Agora, você pensando imagina, nisso. se eu vivia isso na minha época, imagina vocês. Né? Exatamente. Que os carros, as viagens dos outros, o aparente sucesso do outro, a aparência do outro, você esquece que tem filtro, você esquece que tem toda uma produção por trás, né, para a foto ficar legal. Você esquece que você só vê uma parte da história, você não sabe da história Exatamente. toda. Eu vi uma amiga minha, ela tava tendo uma semana triste, eu sabia. E ela tá lá postando fotos e não sei o que, toda feliz. Meu Deus, eu sei o que tá acontecendo por trás, mas ninguém iria saber. Exatamente. Ninguém ia saber. E aí começa a Exatamente. se comparar, mas você nem sabe o que realmente tá acontecendo. Sabe quem é um exemplo Exatamente. perfeito também? Você tava falando sobre Hollywood. Olha o Robin Williams. Um cara, Ah, um comediante aquele cara. Ele era literalmente aparecendo. Divertidíssimo, engraçado, Eu amava os inteligente. filmes dele. Ele tinha um magnetismo. E você Exatamente. pensava, uau, essa vida dele é perfeita. Exatamente. E olha o que aconteceu. E olha o que Ninguém aconteceu sabe- com ele. Ninguém sabia os gigantes que ele estava enfrentando. Né? Então, ninguém sabe Exatamente. do lado escuro, do que acontece quando você põe a sua cabeça no travesseiro, das suas próprias inseguranças, dos seus próprios medos, mas todos nós temos. Né? Então, a comparação ela é mentirosa, sabotadora daquilo que Deus quer fazer na Uau. nossa vida. Uau. Porque cada um de nós tem um valor, tem um propósito, cada um de nós tem as suas debilidades, mas também tem as suas qualidades. Cada um é único. Por que você vai se comparar com o outro, sendo que você é único? Seja você. Viva o seu propósito. Né? A gente fica se comparando. As nossas impressões digitais não são iguais. Deus é tão perfeito que até nisso ele fez. Nem Gêmeos. Tudo de Gêmeos é exato, menos a impressão digital. Isso mostra, isso é um sinal, gente, de que apesar da gente fazer parte de um todo, e esse todo ser muito importante, nós somos singulares, nós somos únicos. Não tem ninguém igual a gente. Ah, tem gente que pode fazer muito melhor do que eu? Tem, mas não tem ninguém que possa fazer como eu faço. Né? As coisas do jeito que eu faço, como eu falo, como eu ando, como eu vivo, as coisas que Deus quer fazer através dessa singularidade é entre eu e Ele. Então a gente tem que apreciar mais quem somos, aquilo que Deus quer que a gente faça, onde Ele quer que a gente atue, como Ele quer que a gente... Ah, mas fulano tem 10 milhões de seguidores. E daí? Entendeu? Ele tem 10 milhões de seguidores porque ele dá conta disso aí. Deus não dá pra gente além daquilo que a gente pode lhe dar. Quando a gente vê a parábola dos talentos, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para um ele deu 1. Agora, que curioso isso. O que tinha 5 foi lá, cuidou da vida dele, cuidou dos 5 dele e fez dobrar. O que tinha 2 cuidou do que ele tinha, cuidou da vida dele e fez dobrar. E o que tinha 1, Escondeu. escondeu. Ficou olhando para o que os outros ganharam muito mais do que eu. E ao invés de fazer também dobrar, Não, deixou lá. Deixou lá, Deixou enterrou. lá. Enterrou. E hoje tem muita gente na geração de vocês enterrando quem é, o que pode fazer, Uau. o que está focado na vida do outro e o que o outro está fazendo. Oh my gosh. Aí você perde 2 vezes. Você perde 2 vezes. Porque primeiro você perde na sua imaginação, que você pensa que você está perdendo para outra pessoa. Isso é uma mentira. Não é uma competição, gente, de quem faz mais, de quem é mais famoso, de quem conquista mais. Não é um jogo. Não é um jogo, né? Então você já é iludido por esse pensamento. Poxa, o fulano tem mais do que eu, então eu estou perdendo. E aí, o que você faz? Você tenta fazer o melhor com aquilo que você tem? Não. Você despreza quem você é, aquilo que você tem. E aí você realmente perde. O que era a insinuação de perda vira de fato perda. Porque você focou na vida do outro, do que o outro tinha para fazer. E não floresceu com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Isso é muito forte. Muito forte. demais. Muito forte, porque hoje em dia eu penso até em mim. Quantas vezes que eu me comparo com alguém e eu tô desprezando o que Deus colocou na minha Yes. vida, que foi especial. Eu tava pensando nisso hoje. Tem vários talentos que existem.
Mas, por exemplo, tem gente que canta, tem gente que toca, tem gente que prega, whatever. Você não consegue comparar o mesmo talento, porque mesmo os mesmos talentos, Deus fez diferente. Exatamente. Deus me deu uma voz diferente, Deus te deu uma voz diferente. Você toca bateria. Você toca de uma maneira que vai impactar o reino de Deus dessa forma, e Deus deu para outra pessoa uma outra. Então, é a mesma coisa, mas Deus faz algo específico para você, porque Ele te conhece, Ele que te criou, Ele sabe... cada pessoa. Ele sabe como é que você vai conseguir lidar com aquilo. Isso é muito lindo. E realmente temos que parar de olhar para a vida dos outros. Exato. Porque o apóstolo Paulo fala que nós fazemos parte de um corpo, né? E para o corpo estar saudável, cada membro do corpo tem que estar saudável. Né? Então, o olho é mais importante do que a mão? Não. Cada um tem a sua função. Né? E então a gente tem que focar nisso. O que eu tenho? O que eu já tenho nas mãos? O que Deus pode fazer com isso? É parar de olhar o que deu na mão do outro. Gente, isso é autossabotagem. Entendeu? Isso é plano do inferno. Comparação é plano do inferno. O próprio Lúcifer, né? Pelo que a gente crê, a gente estuda, os teólogos acreditam que Lúcifer era um anjo, um querubim, ungido, e ele olha para quem Deus é, e ele pela insatisfação de ser quem ele era, ele fala, eu vou ser maior que o Altíssimo, ou vou ser semelhante ao Altíssimo. Né? Aí começou tudo a estragar. Não bastava ele ser o querubim que ele era, ele tinha que querer ser como Deus, ele tinha que corromper. A mesma coisa ele sopra, essa insatisfação com quem se é, com o que se tem, ele sopra para a alma da mulher no Éden. Ele diz para ela assim, mas é claro que você não vai morrer se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. É mentira. Né? Você vai ser como Deus. Ele sabe de tudo, você também vai saber. Então, quer dizer, a mesma coisa que levou Satanás à queda, né? Lúcifer à queda, ele traz para a alma da mulher. Você vai ser como Deus. E quando eu sou como Deus, eu não dependo de ninguém. Eu posso tudo sozinho, eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Né? E isso é uma tentação que existe no nosso tempo também. Você se vira seu próprio Deus. Exatamente. Eu não quero depender de ninguém. E nós dependemos uns dos outros. Isso está acontecendo muito na juventude. Tanto que o pessoal, eles nem se percebem, mas eles literalmente estão se virando o próprio Deus deles. Pois é, isso é um engano. Nós precisamos uns dos outros. É porque nós não somos completos em nós mesmos. E isso é lindo. Deus fez isso intencionalmente. Ele é completo. Nós não. Né? Então, nós precisamos uns dos outros. Porque naquela parte onde eu sou fraca, você é forte. Naquela parte que você tem de debilidade, eu te ensino. É uma troca. E isso é maravilhoso. Isso nos dá um senso de pertencimento. Isso é cura. E isso dá fluidez para o corpo. Então, é justamente aí que Satanás vai tentar nos parar. Entendeu? Nos fazendo ter crises de identidade, nos comparando o tempo todo com os outros, não fazendo aquilo que está nas nossas mãos. Você já pensou se aquele menino lá, quando Jesus perguntou, não tem nada para comer? Nós temos aí. Quanto que você tem, menino? 5 pães e 2 peixinhos. Para alimentar uma multidão? Né? Ele podia falar assim, não vou mostrar nada, não. Tô com vergonha, não é nada. Não é nada. O que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Olha a multidão. Mas foi aquilo que já estava ali. O pouco que Jesus multiplicou. O milagre fica ainda mais evidente quando é manifestado no nosso pouco. E é isso mesmo. Deus criou vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Exatamente. Uau. A gente se vê que Deus, ele usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele não tem ver se comparar com alguém, já sabendo que Deus criou você por um próprio... nossa, eu tô misturando inglês e português aqui. O seu... He made you your own. Ele fez você próprio. Você mesmo. Seu próprio, sabe? Não existe diferença. Então, não existe, não precisa ter essa comparação. Eu tenho que ser melhor que ele. Ou eu preciso ser igual a ele. Eu vejo um exemplo da Bíblia sobre o tanto que isso pode
acabar com uma pessoa é o rei Saul. Exatamente. Rei Saul é uma pessoa que ele... Nossa, Davi é isso, Davi é aquilo, Davi é aquilo. Na Bíblia fala, né, que rei Saul, quando ele passava pela multidão, eles davam a canção pra ele. Mas quando Davi passava, eles falavam, ele matou 10 mil de pessoas. E o Saul, o que rei Saul ficava? Ele ficava meio assim, né? Invejoso. Tipo, exatamente. Né? Então, a inveja, ela vem desse sentimento de insatisfação com o que se é. Né? A inveja não brota do nada. Sim. Começa com uma insatisfação com quem você é, com aquilo que você tem, com a baixa autoestima. E aí você começa a cobiçar o que o outro tem, ver a vida do outro, ver o talento do outro. E começa a desejar o que o outro tem, ou sentir raiva por aquilo que o outro tem. Esse é um dos mandamentos. Isso é contra o Senhor, né? Então, a gente precisa de entender que nós vivemos, existimos para cumprir um propósito de Deus. E quando você para se comparar, você vai se tornar um Saul. Né? E olha como é que ele foi. Saul, ao invés de buscar reconciliação com Deus, buscar fazer a vontade de Deus, buscar honrar a Deus, ele passou o resto dos seus dias perseguindo o ungido de Deus. Né? E isso a gente vê hoje. Muitas pessoas, ao invés de viver o projeto que Deus tem para elas, elas ficam falando mal da outra, cancelando a outra, murmurando, expondo a nudez da outra. Às vezes o outro pisou na bola, vamos lá fofocar e ver que ele não é tão bom quanto parece. Né? E na verdade, isso é um jeito muito triste de viver e não resolve a situação. Então, a gente tem que realmente se voltar para aquilo que Deus, para um relacionamento íntimo com Deus, deixar Ele curar a nossa identidade, entendermos que nós somos preciosos para o Senhor, fomos comprados por um alto preço. Amém. E que a nossa vida não é para viver só para a gente. A nossa vida é para transbordar e abençoar outras pessoas. Amém. E nisso reside a nossa alegria. Ao invés de ficar se comparando, sirva com aquilo que você tem. Floresça onde você está plantado hoje. Deixe Deus frutificar através da sua vida. Pergunte para Deus, Senhor, o que eu tenho? São 5 pães e 2 peixinhos. Faça o que o Senhor quiser com isso. Amém. 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 Isso é Aleluia. muito lindo. E como é que você acha que os jovens podem se achar em Jesus de novo? Talvez já se perderam, tinha identidade, perdeu, ou nunca tiveram essa sensação. Qual que é uma dica que os jovens poderiam ter para achar Jesus? Gente, literalmente, se eu quero conhecer uma pessoa, o que eu faço? Conversa. Não é? Se eu quero conhecer uma pessoa, eu vou procurar momentos de estar junto com essa pessoa. Não é? Vocês que são jovens, viu uma moça diferente, um cara diferente, chegou na igreja, você quer enturmar, você quer conhecer. Então, o que você faz? Vamos comer alguma coisa juntos? Não é assim? Vamos sair junto? Vamos fazer alguma coisa juntos. Não é assim? Porque ali vai rolando a conversa e você vai sabendo como é que pensa, como é que sente, como é que né? Como é que é a vida dele, não é assim? Não. Pois é, a gente não faz isso com Deus. Às vezes você tem um artista preferido, o que você faz com ele? Sabe tudo. Tudo. Vira um fã, um fã, mais que um fã. Você sabe tudo, você assiste todos os vídeos, você tem biografia, você lê todas as biografias, você entra no computador, você vai pesquisar a história daquele cara, vão no Google, e aí você começa a perseguir, a stalkear. Se ele tem uma rede social, então, você cola. Né? Por que a gente não faz isso com Jesus? Entendeu? Se a gente quer crescer, porque o lindo é que o artista, às vezes, ele vai ficar sempre distante. Mas Jesus não. Amém. Jesus, você Glória se a torna Deus. amigo dele mesmo. Né? E como é que se dá essa conversa? Na oração e na leitura da Bíblia. A biografia de Jesus. Né? Então, quando nós oramos, gente, eu não estou falando daquela... Sabe aquelas orações rebuscadas que a gente aprendeu? Senhor, amantíssimo Deus. Sabe como? Gente, a gente não engana Deus. Entendeu? Jesus literalmente fala, não ora igual os fariseus oram. Exatamente. Entendeu? Então, rasga o coração, Senhor. Vamos conversar aí, Senhor. Chega aí. O jeito que você fala. Chega aí, velho. Chega aí, mano. Eu falo assim, ai Deus, me deixa só falar, por favor. Preciso falar. Exatamente. Preciso abafar. Eu falo assim com Deus. Então, assim, literalmente, de vez em quando, eu falo assim, Senhor, senta aí. Entendeu? Literalmente, eu sento na mesa e falo, Senhor, puxa a cadeira, senta aqui, eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. E aí eu vou falando, entendeu? Como se eu estivesse vendo ele aqui. Senhor, olha, eu estou muito cansada. Eu sei que não é esse o propósito do Senhor. O que eu estou fazendo de errado? Espírito de Deus, me mostra
Onde é que eu estou pegando peso que não é para pegar? Sabe como? Você conversa com ele. Faz parte da sua vida conversar com ele. Você está no trânsito, você conversa com ele. Entendeu? Você vai sair, ô Senhor, vão comigo, me livra do mal, vai adiante de mim, cerca esse carro com seus anjos, entendeu? Aí você põe um louvor no carro e você vai cantando junto e você vai adorando a Deus. Porque eu tenho falado muito sobre adoração cristocêntrica, né? Por quê? Porque a adoração cristocêntrica, ela não apenas glorifica a Deus, ela abre os nossos olhos para a grandeza dele. Então, quando você começa a cantar uma música que fala sobre quem ele é, o que ele fez, o que ele vai fazer, aí você começa, sabe? Ele vai voltar, ele é grande, ele é digno de louvor, ele morreu por mim, ele, entendeu? Ele está vivo, ele ressuscitou. Quando você começa a cantar isso, os seus olhos são abertos, você contempla quem ele é, você traz à sua memória quem ele é. E isso te fortalece automaticamente. É incrível. É igual o João Batista fala, né? Ele tem que ser mais e mais e eu menos e menos. Exatamente. Isso é um versículo que impactou meu jeito de orar, meu jeito de adorar. Que quando você tá falando, Senhor, você é mais e mais e mais e mais. E eu sou menos e menos e menos. Você começa a entender que você é nada sem ele. Você é nada, Você é nada sem ele. E ao mesmo tempo, essa sensação te conforta. Porque você sabe que ele é grande, mas ele veio reinar em você. E ele te ama. Ele te ama, ele te escuda, ele te protege, ele te sustenta. No dia que você não consegue andar, ele te carrega. Né? Então, é literalmente essa comunhão, essa contemplação de quem Deus é. E a leitura da palavra é a parte que ele responde. Quanto Deus nos ensina quando a gente está lendo a Bíblia. Não apenas para fazer o check, entendeu? Eu fiz meu devocional do dia. Para se sentir melhorzinho espiritualmente, entendeu? Não. Se é essa motivação, não. Né? Mas, tipo assim, vai ler como quem quer conhecer. Eu preciso conhecer o caráter de Deus para eu saber o que agrada a ele, o que não agrada a ele. Igual um amigo. Igual um caráter de amigo. amigo, pra você saber como viver com aquela pessoa. Viver com aquela pessoa. Você sabe que fulano não gosta de algumas coisas, que alguma coisa ofende aquela pessoa, você nunca vai falar. Claro. E vocês são uma geração que dizem ser tão respeitosas, né? Vocês se preocupam tanto em não ferir o seu amigo, que é de carne e osso como você, e isso tá certo, ok? Tá tudo certo. Mas a gente não tem a mesma preocupação em ferir a Deus. Né? Isso é triste. Isso é muito triste. Então, é tempo da gente reavaliar. Se a gente quer ser amigo de Jesus, então vamos investir nesse relacionamento. Amém. Vamos comer junto, vamos sair por aí, vamos nos dedicar a tempo de qualidade juntos. Eu conheço alguém que pro Valentine's Day, pro Dia dos Namorados, todo mundo saiu fora com os casadinhos dele, tudo isso, né? Aí ela falou, não, sabe o quê? Eu vou ter meu tempo com o Senhor nos dias dos namorados. Sabe o que ela fez? Ela sentou no quarto dela, ordenou uma pizza, literalmente uma pizza, sentou no chão e falou com Deus. Isso é lindo! Isso é lindo demais, isso me impactou muito a minha vida. Eu sei o que eu vou fazer ano que vem, sorry. Eu também. Mas isso é lindo, gente. É isso, né? Tem uma música antiga da Nívia Soares que ela diz assim... dizem que eu não posso ser tão íntimo teu assim, mas intimidade é tudo o que queres de mim. Entendeu? É tipo um reggae, né? A música é uma delícia. E a música fala isso. Eu estou apaixonado por ti, Jesus, amado da minha alma. E quando Jesus é o amado da nossa alma, a gente quer saber tudo sobre ele, a gente quer estudar sobre ele, cada palavra que saía da boca dele, a gente, uau, olha o que ele falou. Então ele pensa assim, ele sente assim, né? E isso vai te aproximando, vai te conectando com Deus, a ponto de você começar a perceber a voz dele. A voz dele que ecoa nos seus pensamentos. Você sabe que aquele pensamento não é seu. Você tem certeza. Essa é a voz de Deus dentro de mim. Né? Mas só quem conhece a voz, quem chega perto. Né? Então, que a gente se aproxime do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Absolutamente, isso é muito lindo. E para concluir nosso episódio, já estamos chegando ao final, gente. I know, I'm sad too. Eu também tô triste. Mas vamos lá para o conselho, que nós sempre terminamos nossos episódios com um conselho maravilhoso. E pode ser a ver com o tópico, qualquer coisa, mas baseado em sua experiência de vida. O que você falaria para os jovens de hoje? Conselho. O conselho é pare de se comparar. Pare de se comparar.
A vida do outro é tão bonita, mas você só conhece uma pequena partícula dela. A rede social, ela é uma fração de uma vida inteira. Às vezes a pessoa está lá do outro lado, ela tirou 90 fotos para tirar uma que agradasse a ela. Eu conheço digitais influencers, meninas jovens, lindas, que olham suas fotos, eu tô horrível, eu tô horrível, eu tô horrível, eu tô horrível, até postar uma que elas achem perfeitas. E aí as outras meninas olham e pensam, eu sou horrível, ela é perfeita. Gente, isso é um sofisma, isso é uma mentira, né? Não se compare. Você é singular. Deus te criou de uma forma assombrosa e única. E da mesma forma que ele não repete as suas impressões digitais, ele não repete também o tipo de vida que ele quer que você tenha. Então, contemple aquilo que já está nas suas mãos, quem você já é. Se tem alguma coisa que você quer melhorar, bora melhorar. Pede ao Espírito Santo para te ajudar. Mas tem coisas que estão estabelecidas por Deus e elas não devem mudar para agradar ninguém. Elas devem ser deixadas nas mãos de Deus para que Ele possa usar com liberdade quem você é. Sua personalidade foi Deus quem deu. Não despreze quem você é. Ah, mas eu queria ser mais falante. Pergunte para Ele o que você vai fazer com quem você já é, com o que você já tem. Ah, mas eu queria ficar um pouco mais calada, ser mais, sabe, mais tímida, mais reservada. Eu falo muito. Pergunte para Ele, é para falar o quê? Então, que Deus abençoe você e que você reencontre nele aí a sua identidade e pare de se comparar. Glória Amém, a Deus. glória a Deus. Aleluia. Você me lembrou a palavra de quarta-feira, né? Que Deus usa o que você tem, o jeito que você é. Exatamente, como ele fez com Davi. Como ele fez com Davi. Os irmãos que estavam na casa do GC lá, tudo forte, tudo bonitão lá, mas onde que estava o ungido de Deus? Lá Cuidando das ovelhas. O que ele tinha? Ele sabia usar 5 pedrinhas, não sabia usar a espada, não sei o quê, mas sabia usar as E é pedrinhas. assim que Deus quer, como Deus quer usar a gente E também. tinha que ser a pedra, porque senão, se fosse espada, escudo ia dar um trabalhão. Exatamente isso. Sem dúvida. Mas é isso aí, pessoal. Pastora, muito obrigada agradeço. mesmo. Muito obrigado, Foi uma pastora. conversa muito maravilhosa. Eu já tô... Jesus, muito obrigada. Foi, assim, algo que tá enchendo meu coração nessa Amém. hora. Uma coisa que eu precisava muito de ouvir. Que coisa boa. E eu tenho certeza que muitos jovens também foram impactados através Amém. da nossa conversa aqui hoje. Obrigada por vir aqui. Obrigada, João, também. Obrigado, por estar João, aqui. também. Somos muito gratos pelas vidas de vocês.